Bom dia, pessoal. Eu sou o Rodrigo, sou psicólogo e nesse vídeo vou conversar um pouco com vocês sobre como se forma a cultura de segurança. No primeiro vídeo dessa série, eu expliquei o que é cultura de segurança e um pouco da história desse conceito. Nesse vídeo, nós vamos começar a falar sobre como se forma a cultura e, portanto, também como ela pode ser modificada. A cultura de segurança de uma organização é uma obra em permanente construção e mudança. Nunca se pode dizer que ela está pronta, fixa, determinada. Ela também não cai do céu e não vem definida de algum lugar, mas é feita e refeita a cada dia, a cada momento, a cada decisão dos gestores e a cada tarefa executada pelas equipes. Vários fatores podem contribuir para a formação da cultura de segurança. Nessa série de vídeos, nós vamos abordar os 6 principais: atuação da liderança, seleção de pessoal, treinamentos, campanhas de comunicação, lideranças informais e a pressão da própria equipe. Nesse vídeo e nos próximos 3, nós vamos falar da atuação da liderança como polo formador da cultura. Os líderes são absolutamente cruciais para a formação da cultura de segurança. São eles que definem a prioridade que a segurança tem no dia a dia das atividades. O quanto ela importa em relação a todas as outras coisas que também importam: rentabilidade, agilidade, produção, reputação. Essa definição não se dá por belas frases em discursos, frases estampadas nos quadros, nas paredes ou nos documentos formais, mas muito mais nas decisões que são tomadas. Em especial, as decisões críticas, onde as diversas prioridades entram em conflito e é preciso fazer escolhas difíceis. Vamos ver alguns exemplos dessas decisões. Numa indústria nova, o empreendedor precisa escolher uma prensa hidráulica. Tem uma opção que tem controles otimizados que impedem o acionamento inseguro, evitando acidentes de prensamento de dedos. Mas esse equipamento é bem mais caro. Outra opção tem acionadores comuns e é bem mais em conta, mas requer que os operadores tomem mais cuidado durante a operação. Uma vez instalada, essa prensa não vai ser modificada por décadas, talvez por toda a vida da indústria. Um tipo específico de acidente pode ser evitado por completo, independente de quem opera a máquina, dependendo de qual opção é feita. Outro exemplo. Numa indústria em operação, um equipamento crucial apresenta falhas que podem gerar um acidente. Seu conserto requer a parada da unidade e, por consequência, perda de produção. Mas é possível continuar operando com alguns ajustes, aumentando a supervisão e orientando os trabalhadores a tomarem muito mais cuidado. Se a decisão for continuar operando, uma mensagem será transmitida independente do que se diga ou de como se justifique. A produção vale mais que a segurança. Um terceiro exemplo. Precisa ser feito um novo contrato de manutenção e uma empresa nova faz uma proposta com um preço bem abaixo da anterior. A diferença está na remuneração dos trabalhadores e pelo valor que será pago, a gente já sabe que os empregados mais qualificados e experientes não vão permanecer. A outra proposta é mais cara, mas oferece a manutenção do pessoal já treinado. A decisão de aceitar a proposta de menor custo comunica que a prioridade é a rentabilidade de curto prazo e a segurança vem depois. O que essas decisões todas têm em comum é que entre uma opção com segurança intrínseca e outra dependente de comportamento, escolhe-se a de maior risco por ter menor custo, menor impacto imediato ou por ser de mais rápida implantação. A barreira de segurança desce de um nível mais alto para outro mais baixo de efetividade. Colocando nesses termos, parece fácil tomar a decisão mais segura, mas em geral não é. Segurança não é a única prioridade da empresa. Custo importa, produção importa, agilidade importa. Os gestores precisam fazer escolhas difíceis, em que se ganha de um lado às custas de outro.
E tudo isso sob pressão de todos os lados: concorrentes, fornecedores, acionistas, sindicato, consumidores. A questão é que cada uma dessas decisões comunica muito e por muito tempo. Elas são muito visíveis e marcam as equipes. Definem o tom, definem as prioridades, definem o que realmente importa. O seu resultado pode durar anos. Por isso são chamadas de decisões críticas e são considerados momentos formadores da cultura. No próximo vídeo, nós vamos continuar abordando a atuação da liderança na formação da cultura de segurança. Obrigado a quem assistiu até o final e nos vemos no próximo vídeo do canal Segurança Positiva. Um trabalho seguro a todos!